Não? Cleide, chega aqui, Cleide, rapidinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tá no escuro, você. Como é que você se sente? Eu tenho muito medo. Uhum. Então você vai pro escuro e você tem muito medo. Quando eu era menina, ou mesmo quando eu estudava na faculdade, eu não ficava no escuro. Você Nunca, não ficava no escuro nunca. Tá. nunca. Até quando eu fui no cinema assistir o filme Sexto Sentido, naquela primeira cena que ele vai no banheiro, porque era minha cena, eu ficava com medo de ver um fantasma, que eles aumentaram a música, eu comecei a gritar no cinema. E eu só percebi que eu estava gritando quando o som abaixou, e daí eu fechei a minha boca, sabe? Porque daí depois que a minha filha nasceu, eu andava no escuro normalmente, porque eu tinha, não podia acender a luz à noite, ela chorava muito. E hoje eu moro aqui sozinha, num sítio no meio do mato, ando no escuro. Mas achei que tinha vencido isso. Hum, tá. Eu queria pedir pra você fechar teu olho e eu queria que você fosse pra um momento em que você sentiu esse medo. Eu queria que você fosse lá e que você entrasse no medo e sentisse o medo. Quantos anos você tem aí? 6. 6 anos? Ok. Você sente minha mão no teu ombro e você vai mais fundo nessa cena. Isso. E entra mais. O que é que tá acontecendo aí? Não sei. Não sei. Tá bom. Eu quero que você mergulhe ainda mais intensamente nessa cena, viva essa cena. E eu quero que você se pergunte: essa é a primeira vez que você se sentiu assim? Primeira resposta que vem na tua cabeça. Não? Inspira e expira, mergulha nessa cena, nessa escuridão. Isso. E dentro de alguns segundos, eu quero que você peça para esse sentimento lhe levar para a primeira vez em que você se sentiu assim. 1, 2, 3. E você vai. Isso. Quantos anos você tem aí? Ou você não vê nada? Eu vejo um berço. Um berço? Quem tá no berço? Eu não consigo ver. Não consegue ver? Tá. Você se aproxima desse berço, então. Você sente mais uma vez a minha mão no seu ombro, e quando eu toco no seu ombro, você vê quem é que tá nesse berço. Isso.
Inspira. Olha quem tá nesse berço. Eu tô no escuro. E quem tá no berço? Eu. É você? Ok. E você tá sozinha? Ok. Dentro de alguns segundos eu quero te pedir uma coisa muito importante, tá? Você tá vendo essa criança ou você é essa criança? Sozinha no berço. Você é essa criança? Dentro de alguns segundos eu quero pedir que você. Eu não sei como é que você vai fazer isso, mas eu quero que você saia. E eu quero que você olhe pra essa criança que tá no berço. Ela deve ter quantos anos? Meses. E quem deixou ela aí sozinha? A mãe. Sua mãe não estava presente, ok. Ok. Respira fundo e segue o que eu vou lhe pedir pra você fazer. Olha pra essa criança. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, Cleide, tá? Eu sei que é difícil, mas eu quero te dizer isso é muito importante, tá? Se essa criança conseguiu ficar sozinha aí sem a mãe sobreviver, você consegue olhar pra essa criança e sobreviver. Eu quero que você olhe pra essa criança e sinta o que ela tá sentindo. Aí sozinha. Tá escuro, tá sozinho, ela tá sozinha. E eu quero lhe pedir uma coisa muito importante, tá? Dentro de alguns segundos. E eu não sei de onde é que você vai tirar isso. Mas essa criança precisa de você. Você concorda comigo? Essa criança precisa de você, senão ela vai ficar no berço. Eu quero que você faça um movimento muito importante. Você vai tirar essa criança do berço e você vai colocar no colo. Até ela parar de chorar. E você vai dar pra ela exatamente o que ela precisa. E dizer pra ela exatamente o que ela precisa ouvir. Pra que ela perceba que ela nunca mais vai ficar sozinha. Porque você vai estar sempre ali. Nunca mais você vai ficar sozinho. Isso. Diz pra ela. Bota ela no teu braço. Abraça, entrega todo o calor do mundo, tudo. E enquanto você faz isso, experimenta ver como ela vai ficando mais calma e vai se sentindo mais segura. Isso, isso mesmo. Isso. Você não tá sozinha, eu te amo muito, diz pra ela, tá? Isso. Você não vai ficar mais. Isso. Coloca ela no berço. Quando ela estiver se sentindo segura. Isso. Isso.
Coloca ela no berço quando ela estiver se sentindo segura. E você pode ficar ao lado dela, tá? Porque sempre que ela precisar, você vai estar ali agora, tá bom? E ela não precisa ter mais medo. Que ela não tá sozinha. Ela não precisa ter mais medo porque ela não tá sozinha. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Ficou mais claro. Inspira. Quando você quiser, você pode abrir os olhos, tá? Quando você quiser. Essa é a solução, tá bom? Muito bem. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Fica aí, tá? Deixa eu falar com o povo. Tá bem? Tá. Viu, Angélica? Cadê a Angélica? Vi. Pronto. Qual o aprendizado que você tem com relação a isso? Você não precisa me dizer não, tá bom? Mas Ivan, eu já tinha percebido que era alguma, porque antes a gente teve algumas falas, eu já tinha percebido que era tinha alguma coisa a mais, Ok, mas eu fiquei segura de avançar e a gente fez como. entendi. Não, tranquilo. Eu só quero que vocês entendam um aprendizado aqui muito importante, tá? Quando o cliente estiver contando um problema e que ele ri, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Isso é um problema, tá bom? Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é um padrão, sabe? Porque, observe, você ri no mundo ocidental de coisas que são felizes, faz sentido? Quando uma pessoa conta um problema e ela ri, faz sentido que isso é uma simetria radical? A pessoa chega, ela conta um problema pra você, ela ri sobre o que ela tá contando. Ó a assimetria, vocês percebem? A assimetria. Vocês vão ser educados aqui para buscar assimetrias, tá? O cliente vai falando simetria, 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 simetria. O que é simetria? Congruência, 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 corpo e fala, corpo e fala, corpo e fala. O cliente entra num tema em que a fala fala uma coisa e o corpo diz outro. Assimetria. Pronto. Vocês vão aprender lá na frente. É aqui que eu vou aplicar as perguntas, os padrões de metamodelo e vou aprofundar. Assimetria. Corpo. Não linguagem, corpo. A linguagem só em relação com o corpo, é claro. A gente diz uma coisa, o corpo vai para outro lugar. Assimetria. Tá bom? E os clientes não fazem isso porque eles querem enganar, não, tá? Eles fazem isso porque eles tentaram se proteger durante muito tempo de algumas verdades, tá certo? Toda vez que uma pessoa constrói algo mentalmente para se proteger de alguma verdade, quando ela fala sobre isso, tem assimetria. Tá bom?